Bem-vindos ao Doxy Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa. E o tema de hoje será as ciências sociais. Embora esse vídeo seja de sociologia, falaremos constantemente das ciências sociais. Por quê? Essa explicação exige mergulhar um pouco na história, mais especificamente do contexto brasileiro. Definir ciência não é uma tarefa fácil. Há até um campo do conhecimento, a epistemologia, que se dedica a estudar o próprio conhecimento científico. Para o nosso objetivo, basta entender o conceito moderno de ciência, como conhecimento do mundo marcado por regras e métodos compartilhados e que resulta em um desvendamento das realidades desconhecidas. O conhecimento científico é separado do senso comum e de outros saberes, como o religioso. Por exemplo, a ciência exige objetividade e universalidade. Talvez seja difícil imaginar como as ciências sociais possam ser objetivas e universais, mas foi esse o espírito, no final do século XIX, que conduziu à sua formação. As ciências sociais se manifestaram inicialmente como o lado científico da análise social. Os primeiros cientistas sociais imaginavam poder entender a sociedade do mesmo modo que um físico entendia o fenômeno da gravidade. Hoje, já não se imagina que as ciências sociais sejam tão semelhantes às ciências exatas ou biológicas. Mas a ideia de que as ciências sociais são científicas porque elaboram métodos sistemáticos e testam detalhadamente suas hipóteses ainda é muito importante. Nesse sentido, elas são distintas da opinião do senso comum. Nossas opiniões individuais não constituem ciência social, pois não são fruto de um pensamento sistemático, organizado em torno de análise de dados produzidos com métodos reconhecidos. Por mais perspicazes que sejam, nossas opiniões não são testáveis. Já o cientista social lida com hipóteses bem delimitadas, busca ou produz dados sobre essas hipóteses, organiza os resultados e apresenta de forma sistemática, buscando avançar no conhecimento de algo. Por exemplo, imagine que você esteja interessado em saber como funciona o sistema prisional do Brasil. Para tratar desse tema à luz de uma ciência social, é preciso definir exatamente o que você pretende saber. Para definir sua questão, é preciso conhecer o que os outros estudiosos escreveram sobre o tema, que perguntas fizeram e como as responderam. Depois de tudo isso, você precisa querer averiguar, por exemplo, de que maneira o sistema prisional estimula a criação de grupos de crime organizado. Essa pergunta é a sua hipótese. O sistema prisional brasileiro estimula a criação de facções ou grupos de crime organizado? Para defender essa pergunta, é preciso produzir dados. Há várias possibilidades. Dados estatísticos sobre o sistema prisional, entrevistas, formulários, conversas com diretores de penitenciárias, carcereiros e outros profissionais do sistema, além, é claro, dos detentos e de seus familiares. De posse de uma série de informações, dados, o cientista social tenta responder à pergunta, sistematizando e apresentando os resultados da pesquisa, que podem confirmar a hipótese inicial, negá-la ou, ainda, demonstrar que a pergunta, no caso a hipótese, estava equivocada e que seria melhor fazer outras perguntas. Esse processo de produção científica do conhecimento sobre a sociedade começou a tomar forma no final do século XIX, com a sistematização das ciências sociais. Esse momento inicial pode ser chamado de surgimento da sociologia, que seria o conjunto de perguntas relativas aos fenômenos do mundo social, da vida em sociedade. Constituíram-se linhagens que resultaram em campos de especialização. As principais deram origem à antropologia, à ciência política e à própria sociologia. Esse conjunto de saberes desenvolveu-se de forma diferente, dependendo do contexto social onde emergiu. Em alguns casos, uma dessas ciências teve mais destaque, ofuscando as outras. Não há, portanto, um modelo universal de desenvolvimento das ciências sociais, muito menos um equilíbrio entre os diversos campos de especialização. No Brasil, temos uma história particular de entrelaçamento acadêmico entre sociologia, antropologia e ciência política. Na imagem de 2010, é entrevistadora de um instituto de pesquisa qualidades em São Paulo, que vão ser usados em análises sistemáticas. As respostas às perguntas científicas só podem ser respondidas adequadamente com dados, no caso, os formulários respondidos.
Você já pensou nisso? Você é capaz de formular uma pergunta sobre a sua própria realidade? A ciência social começa com boas perguntas. O método científico nos ajuda a respondê-las. Imagine alguma questão sobre a sua escola, o seu bairro, sua rua. Experimente respondê-la sem nenhuma pesquisa. Isso levará a algo como uma opinião ou um chute. Se quiser uma resposta válida, será preciso se aprofundar na questão. Ainda não é hora de fazer ciência social, apenas de fazer boas perguntas. Mas um bom jeito de começar a responder às suas dúvidas é buscar informações mais consistentes. Se a pergunta for sobre a sua rua, por exemplo, um morador mais antigo pode ter informações preciosas. Os cursos superiores de ciência social no Brasil foram e continuam sendo, em sua maioria, sociologia, antropologia e ciência política. Entretanto, só a profissão de sociólogo é reconhecida pelo Estado brasileiro, motivo pelo qual todo antropólogo, cientista político ou sociólogo é, legalmente, um sociólogo. Essa regulamentação diz que todo bacharel, ou seja, aquele que completou o curso universitário em ciências sociais, tem a profissão de sociólogo. Isso ajuda a explicar por que o ensino de ciências sociais no ensino médio tem o nome de sociologia. Entretanto, o conteúdo especificado pelos parâmetros curriculares nacionais, diretrizes elaboradas pelo governo para a educação no Brasil, é um conteúdo de ciências sociais. Isto é, abrange o conjunto das 3 disciplinas: antropologia, ciência política e sociologia. Por isso, esse vídeo vai tratar das 3 áreas básicas. Vamos ver a seguir quais são as diferenças entre elas. Antropologia. A antropologia é a ciência que busca entender como o ser humano pode levar vidas tão diferentes. Entre um inuit da Groenlândia e um aborígena no deserto australiano, há imensas diferenças e, ao mesmo tempo, uma coisa comum entre eles. Ambos são humanos. Essa diversidade espontânea da experiência humana é o objeto principal da antropologia. Podemos dizer que a antropologia se dedica ao estudo da diferença, usando como exemplo as várias formas que as sociedades escolheram para viver e organizar sua coletividade. Inicialmente, a antropologia se dedicou a entender as sociedades à época chamadas primitivas, as sociedades não ocidentais, que hoje os cientistas denominam sociedades de pequena escala, ou, ainda, sociedades simples, embora muitos questionem essas classificações. Durante a segunda metade do século XIX, a expansão do sistema capitalista, na formação do colonialismo europeu, levou as sociedades ocidentais a entrar cada vez mais em contato com essas populações, nos 4 cantos do mundo. Desde o começo do século XX, a antropologia tornou-se fonte de conhecimento sobre as diferenças culturais entre as sociedades, desempenhando um papel importante na garantia e na defesa dos direitos de diversas populações, consideradas diferentes. A partir de meados do século XX, a antropologia passou também a buscar entender o que acontece no interior das sociedades ocidentais, desenvolvendo a antropologia urbana. Diferenças internas presentes nas sociedades ocidentais passaram a ser objetos de investigação antropológica, ampliando assim o diálogo com as outras ciências sociais. Sociologia. Já vimos que as ciências sociais pretendem entender cientificamente os fenômenos da vida social. No caso da sociologia, a tentativa é de entender as transformações causadas pelas mudanças nas formas de trabalho na sociedade ocidental, decorrentes do capitalismo, o que conduz naturalmente a uma reflexão sobre a sociedade capitalista. A sociologia dedicou-se a entender como a sociedade se estrutura, como produz bens, como os distribui, como essa distribuição implica concentração de poder, como o poder reforça ou combate injustiças, como a forma de produção resulta em classes distintas, trabalhadores de um lado e donos de fábrica de outro. Essa estrutura social envolve também estudar as instituições que se combinam para formar uma sociedade. O sistema econômico, a igreja e o Estado são exemplos dessas instituições. Os sistemas políticos e econômicos têm sido objetos das análises das ciências sociais desde a sua origem. Na imagem feita em Mumbai, Índia, em 2004, vemos uma pinchação de protesto contra o capitalismo que diz: "Toda manhã acordo do lado errado do capitalismo". Ciência política. Como indica o nome, a ciência política dedica-se ao estudo da política e das formas de poder. Seus métodos são variados, e a política é observada desde o ponto de vista das instituições como o Estado até o de pessoas comuns que interagem entre si, buscando maximizar seus interesses.
a política é vista como um conjunto de constrangimentos sociais, morais ou culturais, com os quais um ator político, um líder comunitário, um político profissional ou qualquer pessoa que interage com outras em um contexto coletivo tem de lidar. A ciência política tem dedicado grande atenção às estratégias e táticas que os atores políticos empregam para conseguir seus objetivos. Descobrir como os objetivos são atingidos, como os constrangimentos operam, de onde eles vêm, são preocupações da ciência política. Outro ramo dessa ciência se interessa também pelas motivações, que não estão na ordem da racionalidade, como ações regidas por crenças e desejos tidos como culturais. Com a sociologia e a antropologia, a ciência política se desenvolveu como campo científico no final do século XIX e tornou-se disciplina nas universidades ao longo do século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Forte abraço e vitória sempre!